Olá pessoal, tudo bem? Essa aula de Geografia é para a turma do terceiro ano, nesse nosso isolamento social que estamos passando devido ao coronavírus, né? Então, tranquilo, vou expor para vocês o capítulo 5, que trata dos recursos naturais. Depois, a proposta é uma atividade que nós vamos fazer do livro mesmo e, obviamente, a partir da entrega do material, depois vai ter uma correção que tomara que seja presencial. Afinal de contas, estamos passando por uma situação muito complicada e, óbvio, precisamos ficar nessa condição de quarentena. Mas tudo bem. Depois, quem acertar tudo vai ganhar uma Pepsi Light. Como vocês sabem, que eu sempre paguei para quem acertou tudo. Beleza? Então vamos. Olha, primeira coisa, vamos recordar que quando um elemento da natureza passa a ser apropriado economicamente pela sociedade, o nome passa a ser então recurso natural, que pode ser de diversas maneiras apropriados pelo capitalismo, desde que, obviamente, traga lucro. Eu estou falando do capitalismo porque, afinal de contas, o socialismo quase não existe hoje no mundo, com exceção de Coreia do Norte, talvez Cuba. A própria China hoje é um país que é capitalista na sua economia, embora mantenha uma característica de sistema de partido único no que diz respeito à sua política. Bom, voltando. Sabendo o que significa os recursos naturais, nós vamos agora focar no solo. Tá? Primeiro, uma recordação. Os horizontes do solo. Nós temos os horizontes O, o orgânico, A, B, C, até chegar à rocha-mãe. Ok? Bom, a rocha-mãe é quando nós temos a rocha ainda na sua forma intacta, que surgiu há milhões de anos na natureza. Ora, e esse espaço entre rocha-mãe até o horizonte O? É a degradação que vem acontecendo nesses milhões de anos, fazendo com que o solo se torne, obviamente, bem diferenciado em todo o planeta, certo? Vamos relembrar. O que é o intemperismo? O intemperismo é quando ocorre a degradação do solo, podendo ser intemperismo químico, que é principalmente a ação das chuvas, e o intemperismo físico, que diz respeito à ação da diferença de temperatura que é colocada em certas regiões do mundo. O Brasil, em sua maior totalidade, se dá uma maior formação a partir do intemperismo químico, porque o Brasil é um país de clima tropical, obviamente um país com altos índices de pluviosidade. Ora, no Brasil também não ocorre com frequência o intemperismo químico e físico? Sim, o físico vai ocorrer principalmente na região do semiárido, que abrange o Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Com certeza nós vamos recordar a porção daquela matéria estudada que é climatologia. Vimos há pouco tempo. Ora, vamos recordar. Onde chove mais no Brasil? Com certeza é na Amazônia, com o clima equatorial. Se o clima é equatorial, nós vamos ter um solo muito profundo, porque há um desgaste maior através da ação da água que infiltra no solo. Essa água, ela vai levar os nutrientes do solo. Portanto, o solo amazônico é um solo pobre em nutrientes. Ele é um solo lavado, ele é um solo lixiviado. Enquanto que aqui no Cerrado, que também tem um índice pluviométrico alto, nós temos dois períodos distintos. Um período de muitas chuvas e um período de secas prolongadas. Portanto, o solo do Cerrado se caracteriza por ser muito laterizado, passando pelo processo de que vai acontecer uma formação muito grande de uma camada de ferro, que faz com que o solo seja muito ácido. Portanto, aqui no Cerrado, esse recurso natural, tão importante para o agronegócio, ele, obviamente, que vai ser necessário uma correção do solo
que se chama calagem, que é a adição de calcário para tornar o solo viável economicamente para o plantio, principalmente hoje de grãos, além da cana-de-açúcar. O grão mais importante, todos sabem, é a soja, além do milho e de outras culturas agrícolas tão importantes para a economia brasileira, principalmente de exportação. Pois bem, continuando, o que nós temos que observar? Fazer uma relação entre o clima e essa grande impacto que existe sobre o solo. Vai lá, pega deserto, beleza, solo com intemperismo físico, basicamente um solo estéril, que não vai ter muito o que se aproveitar. Vai nas regiões semiáridas, o semiárido nordestino, aquele que estudamos quando vimos o Sahel, que é aquela orla que fica logo ao sul do deserto do Saara, que tem muitas características parecidas com a do semiárido nordestino. Basta fazer essa relação, ó, pega clima, muito chuvoso ou não, e transforma isso num temperismo que vai fazer com que haja um impacto maior sobre o solo, que é diretamente associado à agricultura, óbvio, além da engenharia civil, das construções, enfim, de uma série de coisas que nós temos que colocar como importantíssima para a sobrevivência de mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Tudo bem? Beleza? Legal. Aí você vai pegar o que nós temos no que diz respeito à água. Vamos para a água. 97,5% da água do planeta são águas consideradas salgadas. Não são aproveitadas diretamente, embora possa ser, como acontece no Oriente Médio, quanto ao consumo, ao uso pela humanidade e os animais e a agricultura que depende da água. Ora, sobra 2,5%, mas desses 2,5%, a maior parte, em torno de 80%, estão nas geleiras. E as geleiras, a água é muito difícil de tirar. Já teve uma ideia da Arábia Saudita de retirar icebergs e levar para o iceberg do norte ou do sul, né, dos extremos dos polos, e levar para a Arábia Saudita para esse aproveitamento econômico. Ficou no papel. Agora, o Brasil é de suma importância nesse contexto. O Brasil possui a maior parte da água disponível, que nós chamamos de água doce, que não é doce, mas é o nome comum, para a utilização. Porque o Brasil tem uma grande, um imenso reservatório, seja em águas superficiais, e aí vamos relembrar a Amazônia e, entre outras bacias hidrográficas, além das águas subterrâneas, que sabemos que são os aquíferos. São dois aquíferos muito importantes no Brasil. O aquífero Guarani, que fica no centro-sul do Brasil, inclusive na porção sul de Goiás, e o aquífero Alter do Chão, que fica na Amazônia. E esses aquíferos também têm uma grande quantidade de água para ser utilizada pela população no que se diz respeito. Ora, impactos que ocorrem. Só para se ter uma ideia, quando a pessoa compra 1 quilo de carne, ela vai estar comprando também algo que levou mais de 10 mil litros de água até chegar ao consumidor. Veja bem, mais de 10 mil litros de água para 1 quilo de carne. Pensa na quantidade que o agronegócio tira água do ambiente. É muita coisa. Portanto, de toda a água utilizada no planeta, a agricultura e pecuária responde por uma retirada de 70% da água consumida no mundo. Algo em torno de 20% vai ficar com a indústria, as indústrias.
e algo em torno também de 10% ou menos fica com o consumo humano. Notem então que a agricultura e pecuária é quem mais se apropria da água, que é um recurso natural muito importante. Lembrando, existem recursos naturais renováveis e não renováveis. A água é um recurso natural renovável, todos sabem. Mas e os recursos naturais não renováveis? Esses aí a gente tem que prestar atenção, porque é especialmente aqueles ligados a consumo para uso dos combustíveis, para geração de energia. Estou me referindo a petróleo, que é a fonte energética mais utilizada no planeta, gás natural, que está associado ao petróleo, além do carvão mineral. Também existem outros, como o xisto, mas é de muito limitado ao seu consumo. Pois bem, faça uma relação onde ocorre a formação desses recursos naturais, não renováveis. Bom, se você pegar o carvão, assim como o petróleo, nós encontramos nas bacias sedimentares, aquelas formadas a partir da era geológica, que nós estudamos já, vocês devem ter visto isso, recordaram com a professora Luciana, e as eras geológicas nós dividimos ela em várias partes. As mais antigas são chamadas pré-cambrianas. Ali não se formou petróleo, porque não existia vida, não se formou carvão. Mas a partir da era paleozoica, além das sequências mesozoica e cenozoica, há aproximadamente 400 milhões de anos, começa a formação desses recursos que estão no subsolo, que são muito apropriados, como eu disse a vocês, chegando ao ponto de responder por mais da metade do consumo de energia mundial. Óbvio que você vai fazer aquela ponte, consome e um dia vai acabar, porque é não renovável. Façam isso e identifiquem também os principais pontos de exploração do petróleo e do carvão mineral. O petróleo é muito característico, né? E muito conhecido, inclusive com muitas guerras ao longo do tempo, uma questão geopolítica muito importante, no Oriente Médio, especialmente no Golfo Pérsico. Ok? Golfo Pérsico. Quais são os países que nós podemos citar ali com grande quantidade de petróleo, grandes reservas? Nós vamos observar a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, enfim, esses países que são dominados basicamente aí por ditaduras ligadas, muitas delas, ao islamismo fundamentalista, o que causa muito problema e sempre causou geopolítico. Destaca também o norte da África, com Líbia e Argélia. Aqui na América do Sul, a Venezuela, que está passando por um problema sério político e que tem muito interesse, obviamente, por parte do mundo. A Venezuela foi registrado recentemente que tem a maior reserva do planeta mundial de petróleo, especialmente na região do Lago Maracaibo. Legal? Beleza. Os Estados Unidos hoje são os maiores produtores de petróleo, mas o consumo dos Estados Unidos é imenso. Se comparar um cidadão americano com um cidadão brasileiro, em termos de consumo, do que você imaginar, o americano consome, em média, 5 vezes mais do que um brasileiro. Ou seja, é a típica sociedade de consumo e o estímulo que existe para isso faz com que os Estados Unidos sejam grandes produtores, mas ainda precisam importar. Tudo bem? Beleza? Outro grande produtor de petróleo e principalmente gás natural é a Rússia, que fornece esses combustíveis fósseis para a Europa. A Europa, geopoliticamente, está nas mãos da Rússia, porque se as Rússias fecha as torneiras, o gás natural não chega na Europa Ocidental, que também consome muito, especialmente na Alemanha. Olha só, vamos recordar aqui. Se você pega, então, um recurso natural, transforma ele e passa a absorvê-lo, vai haver interesses econômicos por trás que vão ser muito significativos.
o que pode levar, e já levou, a guerras. A geopolítica está inserida nesse contexto. Então, recordando, solos, os horizontes, tudo bem? Reconhecer os combustíveis fósseis, que são de suma importância para a humanidade. Terceiro, recordar que o intemperismo físico e químico degradam o solo, e solo nada mais é do que a degradação da camada superior da litosfera. E podemos colocar também a parte da agricultura e pecuária, o agronegócio, que é muito impactante quando falamos de apropriação dos solos. Beleza? Legal. A outra coisa, você vai agora falar da água. E lembrar que o Brasil tem a maior quantidade de água disponível, água doce, do planeta. Reconheçam as principais bacias hidrográficas, como a Amazônica, a do Araguaia Tocantins, a do São Francisco, que tem problemas por falta, por uma quantidade de chuvas muito limitadas no Nordeste brasileiro, que pega principalmente a bacia do São Francisco, além da bacia do Paraná, que ela abastece principalmente o Sudeste e parte do Centro-Oeste e Sul, a região mais populosa, de maior dinamismo econômico do nosso país, e que nós temos que chamar a atenção, especialmente do Rio Paraná, na usina hidrelétrica de Itaipu, que é a segunda maior do mundo, só atrás de Três Gargantas, que se localiza na China. Beleza? Então, agora que você já tem esse roteiro, faça com atenção os exercícios propostos, que será enviado, e vamos estudar, porque nós não podemos parar. Quando você chegar na hora do vestibular, vai se dar bem, porque você está estudando. Não podemos, de forma alguma, devido ao coronavírus, ficar de bobeira. Ora, chega na frente do gol, vê o goleiro saindo, toca a bola para a direita ou para a esquerda, não tem problema, passa pelo goleiro, marca o gol e sai para o abraço, porque você vai acertar todas as questões relacionadas a esse assunto. Legal? Um abraço, um beijo e vamos estudar. Bom estudo. Valeu!